Terceira aula é Adoração e Humildade do Instituto do Clamor. Estou aqui com o Ricardo. Fala, mano. Estamos na conclusão dessa aula. Eu estava ouvindo tudo que ele estava dizendo, eu fiquei impactado. Na verdade, eu quero concluir, queremos adicionar e questionar. Acho que mais do que todas as coisas, o importante é nós entendermos, e a Bíblia é muito clara que a gente deve conhecer a verdade e essa verdade vai nos libertar. Eu creio que essa é uma geração que precisa entender algumas coisas. Nós estamos no meio das gerações, né? Houve uma geração mais velha que nós entendemos, nos espelhamos, e é uma geração mais jovem chegando, com todo o ímpeto e tudo que você falou. Eu queria colocar na prática. Na verdade, essa última aula é uma aula um pouco mais prática, mais perto das nossas próprias vidas, questionando, perguntando e apontando, porque nosso papel não é criticar, nosso papel não é simplesmente porque nós também cometemos muitos erros, na verdade, mas com os nossos erros nós também aprendemos muitas coisas. Então, o nosso papel é ensinar uma geração, né, aprender com a outra geração. Sim. E, ao mesmo tempo, ensinar uma outra geração. E, nesse contexto, quem ganha é a própria igreja. Sim. Porque, como você mesmo disse, que nós estamos vivendo um conjunto, as gerações elas se misturam. Eu tenho uma opinião que não existe uma geração assim, nova, geração velha. Existe uma geração de faixas etárias. Sim. Mas existe uma geração que obedece a Deus. Sim. E essa geração que obedece a Deus, que está alinhada com Deus, ela consegue cumprir os propósitos de Deus até mesmo na velhice. Ela cumpre os seus propósitos. Sim. E a geração mais jovem cumpre o seu propósito. E essa unidade, sim, dessas gerações, ela contribui para essa unção. Eu acredito muito em 2 Crônicas, capítulo 5, onde a glória de Deus desceu na casa, o Shekinah desceu, e ali todas as gerações se encontraram no chão. Eu creio que esse é o lugar onde as gerações se encontram, na glória. As gerações se encontram, não existe nada pré-programado, existe simplesmente pessoas que se rendem à glória de Deus. Eu queria colocar isso, e uma das coisas que eu gostaria de fazer uma pergunta, saber a sua opinião. Estamos vivendo uma crise, eu creio que na igreja brasileira, uma crise porque muitas coisas têm acontecido, e essa geração, principalmente a geração mais jovem, e a Bíblia é muito clara, diz que um dos princípios, um dos mandamentos, nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias sejam longos na terra. E eu penso, será que isso é somente pais biológicos ou também pais espirituais? Eu creio que tudo tem uma aplicação, né, no reino do Espírito, e eu acho que esse princípio de honra... É isso que eu queria perguntar, deixa eu só fazer a pergunta. Você acredita que a geração de hoje entende o que significa honra sobre a nossa geração e a geração até mais velha? Nós estamos no meio das gerações, né? A geração nova chegando, nós estamos no meio e existe uma outra geração. Você acredita que a geração de hoje, ela compreende essa questão de honra? Eu acredito que em tempos de rede social, onde todo mundo opina, onde todo mundo quer empurrar sua opinião e seu ponto por goela abaixo do outro, é muito difícil, tem sido muito difícil exercitar esse princípio de honra. Porque os relacionamentos hoje são muito superficiais, né? E outro porque a gente vai raliando, né? Em termos de comportamento, a gente tem podido ver que na sociedade de hoje os relacionamentos estão muito ralos, né? E a questão moral, ela tá tudo muito ralo, né? E aquilo que antes era sólido, aquilo que antes era fundamento, hoje já não é tão mais importante. Então eu creio que essas coisas que nós aprendemos das gerações passadas, eu aprendi da geração dos meus pais, elas precisam ser passadas para a próxima geração, né? Porque hoje está muito rasinho. A gente desaprendeu muita coisa por causa da praticidade. E as pessoas se levantam muito rápido. Exatamente. Então esse tempo de maturação, de caráter... Não dá tempo. Não dá tempo, exatamente isso. Né? E eu creio que relacionamento é tudo, né, Ricardo? E relacionamento é a base da igreja, né? Jesus falou, olha, sobre esta pedra, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre a revelação
de Jesus, né, um relacionamento direto com a rocha Jesus, a igreja seria fundamentada. É isso que Jesus disse. Ou seja, a igreja ela é feita de relacionamento. Jesus, quando instituiu a igreja, ele se assentava com os caras na mesa, comia, bebia, né, conversava. Existia essa coisa do relacionamento. Ele não fez tantos discursos públicos, mas ele comeu muito com aqueles caras, né? Ele viveu muito, ele andou muito com aqueles homens. E eu creio que no relacionamento, a gente vai crescer. No relacionamento nós vamos amadurecer. No relacionamento nós vamos aprender a honrar, vamos aprender a servir, vamos trocar, né? Vai existir uma troca de experiências. E eu creio que isso precisa existir. Relacionamento. E é impossível se ter isso simplesmente por rede social. Né? É impossível se ter esse alicerce baseado em rede social. Então, eu creio que a gente precisa restabelecer esses princípios. Restabelecer. A gente tem um ponto no Brasil também, eu creio que o princípio da honra ele foi deturpado em alguns segmentos. Né? A gente viu muitos... honra e bajulação. A gente já viu muitos abusos acontecendo. Né? E honra não é bajulação e não é manipulação. Né? Não é ser manipulado por alguém, não é isso. Mas é reconhecer, eu preciso de você. Eu preciso da unção que está sobre você. Eu preciso que você me ensine isso. Eu preciso que você me ensine aquilo. Eu não sei o que fazer a respeito disso. É sujeitar, muitas vezes, questões para as quais nós não temos resposta e não temos mesmo, né? Sujeitar questões uns aos outros, sujeitar, às vezes, confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados, né? Isso é tão necessário, ser gente uns com os outros, ser humano uns com os outros. Às vezes a gente se coloca num patamar espiritual tão alto, tão grandioso, é um nível de espiritualidade tão grande que a gente não consegue ser gente com o outro, que a gente não consegue mostrar a nossa fragilidade. E olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é quando nós somos fracos que somos fortes, é quando nós expomos a nossa pequenez, que o outro pode ser instrumento de Deus para trazer cura para nós, cura de fato. Por que muitos escândalos acontecem nos nossos tempos? Eu creio que grande parte dos escândalos que acontecem, grande parte das quedas espirituais que têm acontecido em ministérios, em famílias, é por falta dessa humanidade uns com os outros. É falta de abrir o coração, é falta de ser gente, é falta de dizer, olha, eu tô com essa dificuldade, eu tô com esse problema, olha, eu tô com essa dúvida, isso entrou no meu coração, olha, eu tô magoado. É abrir o coração pro outro, é entender que ninguém é super-herói, não existe super-herói. Existe um monte de gente que precisa muito de Jesus e precisa muito uns dos outros, né? E eu creio que esse princípio da honra, ele vale de uma geração para outra, né? Eu creio que os pais entesouram para os filhos honram os pais. Legado, e é um ciclo, legado. Sim, é um ciclo, né? E é algo que precisa funcionar numa via de mão dupla. Uma outra pergunta que eu creio que nós temos uma geração jovem chegando, né? De adoradores, músicos. Qual a sua opinião sobre o que é hoje absoluto e os relativos? Porque hoje vivemos uma relação de uma sociedade onde tudo é relativo. Isso é relativo, isso é relativo, isso é relativo. E a Bíblia, ela é absoluta em alguns princípios. Sim. E a geração está um pouco perdida porque eu acredito que a adoração e humildade é nós nos submetermos à palavra. Sim. E a palavra, ela é absoluta. Sim. Vivemos uma geração hoje onde muitas coisas que para nós são preciosas. Sim. Preciosas. Para mim, por exemplo, eu me converti com 19 anos. Sim. Quando eu nunca tinha ouvido o Evangelho. Nunca. Não fui criado numa igreja evangélica. Quando eu entendi a palavra de Deus, entrou, foi um dia, dia, aquilo para mim é precioso, eu peguei a palavra e disse, é absoluto. Sim. A palavra de Deus não muda.
Sim. E hoje eu vejo tesouros da palavra de Deus sendo tratada como relativos. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que, na verdade, é o que a palavra de Deus nos mostra, né? Como eu já falei numa das aulas anteriores, eu não acredito que o Evangelho seja um conjunto de regrinhas para ir para o céu. Mas eu acredito que existe uma ética nesse reino. Exatamente. Existe um jeito de agir, existe um estilo de vida nesse reino, existe um caráter. E nós vamos ser julgados pelo nosso caráter, né? Os nossos frutos, os frutos que Deus espera colher de nós, são um caráter trabalhado à imagem de Cristo Jesus. É o quanto eu permito que meu caráter se enquadre dentro de quem Jesus é. É o quanto eu me permito abaixar e espremer para entrar por essa porta estreita, né? Não tem como eu querer entrar pela porta estreita e continuar caminhando a passos largos, caminhando levando mala, caminhando levando grandes volumes junto comigo. Para passar por uma porta estreita eu vou ter que deixar a malaiada para trás, vou ter que deixar os maus desígnios para trás, vou ter que deixar velhas opiniões para trás, velhos hábitos para trás, não é impossível. E eu estava lembrando aqui do texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo fala, olha, o que você viu em mim, o que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim, pratica isso, né? Tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, né? Fica nisso, pensa nisso, né? Ou seja, existe uma ética, existe um padrão, né? Existe um padrão para se vestir, existe um padrão para falar, né? Existe um jeito. Eu não acredito que a igreja precise ser dividida em tribos, né? A igreja de Jesus Cristo não está segmentada em tribos. Ela é uma só igreja. Ela é uma igreja, uma só. Né? Quando Jesus vier, ele vem buscar uma igreja, não são várias. Mas existe uma igreja dentro da igreja. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que a igreja não está separada em guetos. A igreja não pode ser separada em guetos. Existe uma igreja. E existe um estilo de vida para essa igreja. Né? E a palavra de Deus tem tudo isso. Então, todo o tempo, né, a palavra nos fala, olha, não se conforme com este século. Aquilo que este século acha legal, aquilo que a moda desse século dita, aquilo que os padrões, né, os reis da terra, Salmo capítulo 2, né, fala sobre os reis da terra, que pelejam contra o amado, contra o ungido de Deus, dizendo, tire de nós o seu jugo, né? Tira da gente o seu jugo, nós não queremos o seu jugo sobre nós, né? Os formadores de opinião hoje, os reis da terra, governantes, a grande mídia, eles não querem o jugo de Jesus sobre eles. E qual que é o jugo de Jesus? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês vão alcançar descanso, né? Jesus é manso e humilde de coração. E eles não querem esse jugo sobre eles, não. Eles querem lutar por lugares, eles querem o poder, eles não querem se humilhar. Ou seja, existe um jeito de agir do nosso século. E a igreja tem que andar na contramão disso. Ela não pode se enquadrar dentro daquilo que esse mundo considera como comum, como legal. Né? Hoje a gente vê, infelizmente, casamentos acabando com 1 ano, com meses, né? A gente já teve a oportunidade de ver pessoas se casando em 3 meses, se separando dentro da igreja, em equipes de louvor, né?
o jeito de se vestir, pessoas que estão na plataforma que se vestem de uma forma mais indecente do que quem está lá fora, né? Isso não é de hoje. Paulo já falava sobre questões assim, né? Ele fala lá em 2 Coríntios 5, ele fala sobre pessoas, sobre uma pessoa que ousou, um homem que ousou se deitar com a mulher do próprio pai, ou seja, ele falou na imoralidade tal, que nem entre os gentios, nem entre os que não conhecem a Deus. Ou seja, se a gente começa a se permitir certas coisas, a gente vai perdendo os padrões. Eu creio que todas essas coisas são uma obra do Espírito em nós, mas a gente precisa se permitir ser trabalhado pelo Espírito. Nívia, vivemos um contexto onde tem milhares de adoradores, músicos, líderes de louvor por toda a nação. O Brasil hoje é referência mundial, talvez a nação onde a igreja é muito forte, né? E toda a mídia foi levantada, e você é uma referência nessa área musical, e eu queria que você falasse diretamente para esses líderes de louvor que estão te ouvindo, você como uma referência, como uma mãe para essa geração mais jovem, né? Diante de tantos escândalos e tanta confusão, há uma necessidade de paternidade, né? Eu acredito que muitos adoradores que estão chegando, queria que você falasse também para esses adoradores famosos que estão chegando, né? Suponho que estejam assistindo, amigos nossos, né? Mais jovens, cantoras, cantores que estão assistindo, que no fundo estão buscando uma paternidade. O que você falaria para eles para uma sustentabilidade ministerial? Quer dizer, tudo passa muito rápido. O que você falaria para eles? Uma coisa que eu vivi pessoalmente, Ricardo, foi sujeitar o meu ministério, né? O nosso serviço, sujeitar o que nós fazemos a outros líderes, a outras pessoas, a outros líderes de louvor, a amigos que são mais velhos, pastores, pessoas da minha confiança, pessoas com quem a gente busca andar. É sujeitar. Qual a sua opinião sobre isso? Não andar independentemente. O que você pensa disso? Né? Olha, eu recebi, eu tenho essa e essa direção, o que você acha disso? Então, eu creio que a gente precisa se sujeitar uns aos outros, né? Você não vai andar, claro, regido pelo que as pessoas dizem, não é isso, mas você vai caminhar junto em corpo e igreja. Isso é um lugar de proteção, isso nos protege, né? Isso nos protege em todos os sentidos, espiritualmente, isso protege nossa integridade, né? Caminha junto com outros, não anda sozinho, né? Outra coisa, você não é um produto e a igreja não é um bando de consumidores, né? Nós somos filhos e filhas, nós não somos produtos. Nós não temos que dar aquilo que as pessoas querem que a gente dê. A gente não tem que ser o que homens querem que a gente seja. Nós somos filhos e filhas. E a partir deste lugar de filhos e filhas, Deus vai nos usar de acordo com o lugar, o campo de atuação que Ele tem para nós. Cada um tem um campo de atuação, né? Tem um campo de alcance. De acordo com o seu lugar de alcance, Deus vai te usar para impactar, para tocar, para liberar o céu sobre a terra, né? Quando nós nos vemos como produtos, nós nos limitamos à vontade humana, nós nos limitamos a dar aquilo que a mídia cobra que a gente dê, né? Então, seja filho, seja filha, se sujeite a outros, sujeita as suas opiniões a outros, o seu jeito de ser a outros. Pergunta, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Né? É um lugar de proteção, não é um lugar de privação, pelo contrário. Nesse lugar a gente vai mais longe. É um lugar de humildade. Sim. Não teria assunto melhor para concluir essa aula sobre essa questão prática, sobre adoração e humildade, porque a Nívia é uma referência de adoração e eu estou aqui para te honrar como uma pessoa humilde, porque sempre Nívia, ela teve um coração de servir outros ministérios, entender o que Deus está fazendo sobre a face da terra, pegar todo o seu talento e se sujeitar a outras pessoas. Então, quem está falando aqui
Não são pessoas que simplesmente estão falando por falar, mas é uma vida, é um estilo de vida. Porque tem muitas pessoas que perdem Deus trabalhando para Deus. E uma das coisas que eu te admiro, Nívia, é que você não perdeu essa essência da humildade, mesmo contribuindo tanto com a nação brasileira. Toda glória a Jesus. Deus te abençoe. Ele é bom, precisamos ser mais como ele. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula no Instituto Clamor pelas Nações.